Meu nome é João Matheus, sou aluno bacharelado de Ciência e Tecnologia, onde a problemática a seguir é referente ao Laboratório 9, a atividade 9, né? Onde essa problemática propôs que a gente faça uma máquina de estados do tipo Mealy, cujo diagrama está apresentado abaixo, que seria essa imagem aqui, certo? E nesse diagrama é necessitado que é requisitado que a gente tenha duas entradas, Y e U, referente a botões CLR e clear, CLR e CLK, que seria o clock. CLR seria o clear, né? E o diagrama de funcionamento da máquina é esse daqui, certo? Ao analisarmos o diagrama de funcionamento da máquina, podemos ver aqui que é uma máquina que fica transitando de estados a cada pulso de clock. Então, se nenhum dos meus botões Y ou U for pressionado, ela vai contar em ordem decrescente, onde a gente tem o estado 0, ela vai passar para o estado 3, depois para o estado 2, depois para o estado 1 e depois repete esse ciclo. Como é que eu sei disso? A partir dessas minhas variáveis, dessas minhas entradas aqui. Quando nem U nem Y forem pressionados, ela está contando em ordem decrescente. Ó. A setinha que está apontando para o estado 1, 1, depois essa setinha vai apontar para o estado 1, 0. E assim por diante. E a gente tem nossas saídas, né? Que é essa saída referente aqui. Onde essa saída é referente à saída Z, certo? E a gente tem outra saída que seria E, que é referente ao estado atual em que ela está, que é 2 bits no caso, um vetor de 2 bits. Então, se ela tiver nessa transição de estado padrão, que eu chamo de padrão, quando nenhum botão está pressionado, ela vai contar em ordem decrescente. A partir do momento que eu pressiono meu botão Y, ela conta em ordem crescente. Por quê? Antes ela estava contando assim, certo? Em sentido anti-horário. Quando eu pressiono meu botão Y aqui, ó, quando o U não está pressionado e Y for pressionado, as setinhas invertem. Ela conta em sentido horário. Então ela está no 00 e está pressionado, Y está pressionado, ela vai para o 01. Y foi pressionado de novo, então enquanto o Y permanecer pressionado, ela conta em sentido horário. No diagrama aqui, no caso ela conta em ordem decrescente. Então podemos perceber que o Y controla o funcionamento da ordem da contagem ser crescente ou decrescente de estado, certo? O U é um botão onde quando pressionado ele vai manter o meu estado. Então se ele estiver cortando em ordem crescente, por exemplo, 0, 0, 1, 1, 0, e aí eu pressionei o no próximo pulso de clock, onde ela estaria no 1, 1, ela vai ficar parado até eu soltar o U. E minha saída vai para Z1, certo? Então, eu fiz uma simulação no Logsim, onde eu demonstro o funcionamento dessa máquina, que seria isso que eu estou falando. Posso demonstrar aqui rapidamente, só para a gente entender o funcionamento, e logo vou mostrar como foi feito no Visual Code. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar esse circuito, né? Tá aqui, o circuito já é criado, e mostrando o funcionamento dela, que seria aqui em ordem decrescente, quando nenhum dos dois é clicado, selecionado, né? Quando o Y não está selecionado, ordem crescente a partir do momento que eu selecioná-lo. Agora vai 1, 2, 2, 3 e vai zerar. E quando eu clicar meu U, ele vai estacionar naquele valor, certo? Então ele está aqui até eu soltar meu U novamente. E o CLR é uma função padrão, né? Em que eu tenho na maioria dos meus circuitos onde tem um flip-flop. Então quando o flip-flop for selecionado, ele zera tudo e vai para o zero. No artigo eu falei que o CLR não precisava estar diretamente no relatório, diretamente nessa minha MD aqui. Ele poderia estar também nesse clock aqui, certo? Pronto, então feito isso, aqui foi uma simulação rápida de como o circuito funciona, só para entender o funcionamento dele mesmo. Vamos para a MDE, como foi a construção da MDE? Então, voltando para cá. Na construção da MDE foi feita uma tabela onde eu tenho meu estado atual, minhas três entradas, meu estado futuro e minha saída, certo? Então, no estado atual, onde eu tenho aqui meu estado zero, eu analisei os casos para o estado zero. Onde eu tenho quando o U for pressionado só, quando nenhum dos dois, vamos começar na ordem, quando nenhum dos dois forem pressionados. Então, quando nenhum dos dois forem pressionados, ele estiver no estado 00, eu tenho que ele vai para o estado 1
Então aqui, ó, estado atual 00, no próximo estado ele vai para 1. E o que é que acontece? Saída está no 00, certo? E Z vai estar no 00 também. Quando ele estiver no estado atual 0 e o Y for pressionado, então ele vai para daqui, ele vai para cá, ó, quando o Y só for pressionado. Então ele faz essa transição para cá. Então ele vai para o estado 01 e minhas saídas continuam no estado 0 e Z0 aqui, certo? No estado 00, quando só o U for pressionado, que seria essa seta aqui, ó. Então eu tenho minha saída Z1 e eu tenho que ele ficar retornando para o estado atual. E aqui seria um caso em que os dois botões fossem pressionados. Eu tratei como o U tivesse uma prioridade aqui. Então quando o U for pressionado, independente da ocasião, ele continua retornando para ele mesmo. Então essa 1 aqui, quando os dois forem pressionados, eu redirecionei para que ele faça a mesma função em que só o U seja pressionado. Então eu fiz isso para todos os casos, certo? E para esse carinha aqui que está mais à esquerda, seria o caso em que o meu CLR esteja acionado. Então, independente do valor que esteja, quando o meu CLR for acionado, ele vai para o estado 0, certo? E as saídas são zeradas também. Então, aqui seria do 10000 até o 11, seria esses mesmos valores aqui, certo? É só para a tabela não ficar muito grande, coloquei esses três pontinhos aqui. Então a gente pode ver isso até no Logicsim, onde eu tenho a representação dessa tabela, certo? Que seria isso aqui. Então ficaria muito grande, eu reduzi ela. E tirando as expressões dessa tabela, eu tenho que ter essa equação aqui booleana, fazendo mapa K, né, para cada uma delas. Então eu tenho D0 seria essa, E1 seria essa, E0 seria essa e Z seria essa. A partir daqui eu tirei essas equações e joguei para dentro do Visual Code, onde eu faço as edições no Visual Code e depois eu testo futuramente no Model Sim. Então aqui eu tenho minha entidade que foi passada pelo professor FFD, né, que seria o flip-flop. E eu vou tentar tento reproduzir exatamente o circuito que está no Logicsim aqui no meu código, no VHDL, né? Então criei uma MDE onde eu tenho essas entradas, essas saídas, certo? A arquitetura aqui da minha MDE. Para ficar mais fácil e até por compatibilidade do Logicsim com aqui, eu criei sinais que representam a negação das minhas entradas, certo? Então é só colocar um N na frente, o Logicsim representa sim, com essa aqui seria a negação do Logicsim, certo? Então lá no Visual Code eu dou basicamente o Ctrl F e substituo um símbolo para o outro, no caso. Então substituí por um N aqui, o que significa a minha negação, e tornei esses sinais que são a negação das minhas entradas. Então coloquei cada equação booleana aqui, certo? E aqui seria a representação da minha entidade. Passei as equações booleanas para minha saída, né? E aqui seria a minha entidade da minha MDE. E a lógica eu fiz em outro circuito, onde eu crio uma entidade que chama todos os meus componentes, que seria a minha MDE e seria meu FFD, que seriam meus flip-flops. Então, no meu circuito geral, meu circuito completo, chamado Laboratório 9, eu chamo as minhas entradas da minha MDE, onde esse CLK aqui vai ser tanto para o flip-flop como para ficar sincronizado para todos os dois flip-flops que vão ser utilizados. Na minha arquitetura desse carinha aqui, eu crio um sinal, que são sinais de negação, certo? Na verdade, isso daqui não necessitaria aqui. E aqui eu chamo meus componentes, minha MDE e meu componente FFD, certo? Temos que vão ser dois flip-flops
e só um MDE. Então eu criei sinais auxiliares para fazer essas transferências do sinal do flip-flop para minha máquina de estados. E aqui eu faço um port map do meu flip-flop funcionando sincronamente com o meu outro flip-flop funcionando, onde esse flip-flop aqui é referente ao primeiro e esse daqui é referente ao segundo. E passo essas saídas do meu flip-flop justamente para minha MDE, onde ela trata essas saídas dos flip-flops como entrada da sua máquina, que seria o Q1, Q0, o Q1 e Q0 no caso. E as saídas da minha MDE são redirecionadas novamente para meu flip-flop, como a gente pode ver no Logisim, né? É exatamente esse circuito. Eu tenho aqui minha entrada, que é redirecionada daqui, e minha entrada daqui é a saída da MDE, certo? Então, na simulação feita no Logisim desse código, a gente tem o seguinte. Vou dar um Start Simulate aqui. Então, a gente vem aqui, Laboratório 9, seleciona essa opção. Pronto, após carregado, só arrastar esse carinha pra cá. Onde eu vou forçar um pulse de clock aqui. Então, CLK é referente ao clock, então tem que forçar um clock. Período de 25. E aqui ele vai funcionar sem nenhuma das minhas entradas estarem forçadas, certo? Então posso selecionar esses caras aqui que não vão importar para nossa simulação. E aqui a gente vai poder ver a simulação sendo feita. Se eu forçar aqui uma duração de 100 PS, ó, a gente pode ver que ele está contando em ordem decrescente, ó. Minha saída é 0 e é 1 aqui, ó. Foi para um 1, depois veio para um 0, depois para 0, 1 e depois para 0, 0 novamente, se tivesse outro pulse de clock. Quando eu forçar um valor aqui, seria forçando assim, e der baixar mais 100 PS aqui, ele deve contar em ordem crescente, certo? Então, ó, 1, 0, ou 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, certo? Então, como eu já havia dito, o Y está controlando nossa ordem crescente e decrescente. E o U vai fazer o travamento desse valor. Então, se eu forçar o U aqui, forçando o U em 1, ó, o valor ficou constante agora, onde ele ficou na Z foi para 1 e ficou travado na meu valor 00, no meu estado 00. E se eu forçar o CLR, embora minhas outras saídas estejam forçadas, vamos fazer o seguinte, vamos desforçar o U aqui. Desforcei o U, forçar ele após na metade aqui. Ó, então ele está travado no 1,0, certo? Eu forcei ele depois de 2 pulsos de clock. Então ele travou aqui no 1,0, onde ele está no 2. E minha CLR é uma função onde ela sobrepõe todas as outras. Então mesmo que minhas funções estejam acionadas aqui, se eu forçar um valor nela, ela deve zerar e manter no estado 0. Ó. Vendo? Mesmo com minhas outras entradas sendo forçadas, minha CLR garante que seja 0 minha saída. Então, esse é o laboratório. Como vocês podem ver, eu fiz a simulação no Model Sim, usei o Visual Code para fazer a edição do texto, do código, e o Logisim foi utilizado meramente para entender como é o funcionamento do circuito, para fazer essa transcrição para o código, e é isso.